mas o nosso moderador deve ter tido algum imprevisto e a coordenação, visto que sou a primeira a apresentar, Ana Isabel Andrade, da Universidade de Aveiro, pediu-me para coordenar. Eu pedi aqui à colega que controlasse o meu tempo e depois eu vou controlar o vosso e fazemos isto entre nós. Então, o projeto que eu apresento aqui é um projeto Erasmus+, coordenado pela Universidade de Aveiro, e é o resultado de uma parceria de 5 instituições europeias em países como a Finlândia, a França, a Lituânia, Malta e Portugal, que coordena, que trabalham na área da formação de professores e procuram compreender, através do desenvolvimento do projeto, como formar melhor para a educação para a sustentabilidade, fazendo ao mesmo tempo investigação sobre a formação de professores e educadores. Esta é a entrada do site do projeto. O projeto visa contribuir para a construção de algum conhecimento sobre educação para a sustentabilidade através da concepção, desenvolvimento e avaliação de programas de formação de professores, cuja análise final deverá conduzir à disponibilização de um quadro de referência para programas e atividades de formação de educadores, professores e formadores. Nós apresentamos hoje aqui alguns produtos e resultados de desenvolvimento do projeto, através de dados recolhidos e analisados junto de formandos, das formandas portuguesas, que no ano letivo 2020-21 frequentaram estes programas. Em relação aos produtos que a equipa construiu, nós estamos neste momento na terceira fase do projeto, mas na primeira fase do projeto a equipa construiu um referencial para a educação para a sustentabilidade, para os contextos educativos. Este referencial resultou da análise dos normativos educativos nos diferentes países, bem como de artigos, dissertações e teses sobre educação para a sustentabilidade, também produzidos nos vários países. As equipas usaram todas um software de análise de conteúdo, o EBQDA, produzido na Universidade de Aveiro, e usaram como categorias as competências de educação para a sustentabilidade da Unesco. Uma competência de pensamento estratégico, uma competência antecipatória, normativa, estratégica e uma competência interpessoal. Na generalidade, todos os contextos com diferentes pesos e também com diferentes graus de explicitação contemplam todas as competências, com uma preponderância grande para a competência de pensamento estratégico, sistémico. Numa fase seguinte, e com o conhecimento do currículo instituído, portanto presente nos normativos dos vários contextos educativos, as várias equipas conceberam, implementaram e analisaram e adaptaram um conjunto de programas de formação contínua de professores sobre os temas que vemos no slide, tendo cada equipa construído um módulo original, centrado sobre a temática da sua especialidade. Depois, estes módulos foram adaptados pelas outras equipas, de forma a termos, para cada contexto, material de formação que permita trabalhar as diferentes temáticas. A equipa portuguesa desenvolveu entre março e junho de 2021 uma oficina de formação que se intitulou Educação para a Sustentabilidade, Diversidade, Diálogo e Inclusão, e teve como objetivo criar oportunidades para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico-didático sobre o papel do diálogo intercultural e da intercompreensão na construção de sociedades mais sustentáveis. Teve 8 sessões online, via Zoom, que não estava previsto, mas pela pandemia assim aconteceu, num total de 50 horas, com 25 horas de trabalho síncronas, 25 horas síncronas e 25 horas de trabalho autónomo. Frequentaram a ação 20 professoras dos ensinos básico e secundário e educadoras de infância e participaram 11 formadores de várias áreas e de diferentes centros de investigação da Universidade de Aveiro, que procuraram criar um clima de diálogo e partilha para a construção conjunta dos projetos a desenvolver nas escolas. Recolhemos, durante a formação, antes e durante e depois da formação,
alguns dados que nos permitem agora compreender o que é que aconteceu, mesmo estando ainda na terceira fase do projeto, mas ainda numa fase provisória. Recolhemos respostas a questionários, um questionário inicial e final sobre educação para a sustentabilidade, reflexões escritas individuais sobre a aprendizagem profissional docente de 20 formandas, 8 projetos de tipo investigação-ação sobre sustentabilidade desenvolvidos de modo colaborativo nas escolas. As professoras e educadoras produziram 8 relatórios de trabalho em grupo e entrevistas realizadas a formandas voluntárias para a compreensão dos efeitos da formação e recolha de recomendações para futuras formações. Nós temos como objetivo e como intelectual output do projeto disponibilizar 20 casos de formação, casos multimodais, que são pequenos vídeos que podem ser utilizados em formação de professores para construção de outros programas de formação. E vou terminar. Os resultados do estudo que já realizámos chamam a atenção para a necessidade de investimento em algumas competências definidas pela Unesco e que alguns autores teorizaram, como a competência antecipatória e estratégica. Portanto, há uma ênfase nos currículos sobre a competência de pensamento sistémico, mas também chamam a atenção, portanto, a análise dos dados que já realizamos para a natureza multifacetada e complexa deste tipo de educação, para as diferentes possibilidades de formar professores e educadores neste domínio. A análise dos dados mostra que a formação criou condições para a construção entusiasta e colaborativa de conhecimento profissional docente, capaz de permitir a concepção, experimentação e avaliação de atividades de educação para a sustentabilidade. As formandas, no nosso caso eram todas mulheres, conceberam, desenvolveram, implementaram e avaliaram estratégias para abordar a sustentabilidade curricularmente nas suas escolas, refletiram em e sobre a colaboração a propósito dos seus conhecimentos e práticas, a fim de aprenderem sobre sustentabilidade, tornaram-se mais motivadas para integrar este tipo de educação nas suas práticas e para prosseguirem o seu desenvolvimento profissional. Adquiriram, por exemplo, uma melhor compreensão do seu papel como responsáveis por um futuro mais sustentável. O caso português que já construímos, e portanto é um vídeo de 15 minutos com uma entrevista e a apresentação do projeto por parte da formanda, evidencia uma compreensão mais ampla da educação para a sustentabilidade, incluindo a necessidade de explorar outros tipos de educação em relação com esta, como a educação intercultural ou a educação para a cidadania global, numa formação que, para esta formanda, tem de continuar e não pode ficar por aqui. A formação para a educação para a sustentabilidade, de uma forma sintética, revela-se no discurso das formandas como tendo que ser interdisciplinar, colaborativa, recursiva, com a necessidade de mobilizar conhecimento prévio e abordando em diferentes momentos novo conhecimento, não esquecendo nunca uma dimensão prática do trabalho com os alunos, com os quais importa construir novas ideias de futuro. Este projeto levanta para já algumas questões, que são as nossas condições de formação contínua em Portugal, mas não só, é uma questão transversal aos outros países europeus. Que formadores temos nós e condições têm esses formadores para se envolver em programas de formação contínua mais longos, mais complexos e recursivos, e que investigação importa continuar a fazer sobre estas temáticas, na medida em que, como nós sabemos, as nossas áreas têm menor capacidade de captar financiamento para projetos mais longos e com mais consequências a médio e a longo prazo. E obrigada pela atenção. Não consigo tirar o meu slide. Aqui. E agora vou controlar o tempo.
comunicação intitulada Ensino da Língua Materna e Desenvolvimento de Skills para o século XXI, um estudo comparativo dos programas de língua materna do ensino secundário de 6 países. Obrigada. Deixa-me saber como é que ponho isto para ler. Tem que clicar no seu Já está? e pôr em formato de apresentação. Também já está. Muito bem, já está. Então, muito boa tarde. Como a professora acabou de dizer, vou apresentar uma comunicação com o título Ensino de Língua Materna e o Desenvolvimento de Skills para o século XXI. Este foi um estudo feito com uma análise comparativa de 6 países e 5 línguas. E para começar, coloco as seguintes questões, só para pensarmos um pouco sobre elas. O que é que se ensina ao se ensinar uma língua? E o que é que se aprende ao estudar uma língua? Estas duas questões são duas questões centrais no Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa, o NELP, a Research and Learning Community, que coordeno no centro de investigação de que faço parte. E estas duas questões traduzem a nossa visão e a nossa perspectiva sobre a língua. O que é uma língua? Uma língua tem uma componente cognitiva, é uma das nossas principais funções cognitivas que nos ajuda a aprender o que quer que seja, pela capacidade simbólica que tem. E uma língua é, ao mesmo tempo, um elemento de constituição social, um elemento de constituição da identidade. Portanto, pensamos nós que analisar os currículos e os programas de ensino de língua materna era um bom elemento para entender o que é que se pretende ensinar nestes tempos que vivemos e como é que a língua materna pode contribuir para estas aprendizagens. O projeto a que refiro-me aqui hoje, que vamos apresentar, não responde a estas duas grandes questões, mas sim a uma pequena parte destas questões. O projeto é o Língua para que te quero e tem como equipe de investigação, além de mim, a minha colega Carla Galego, que ali está, a professora Maria Neves Gonçalves, o professor José Braz e 2 doutorandos, Everaldo Almeida e a Beatriz Coppe. E o projeto teve como objetivo responder a esta questão. Como é que o ensino de língua materna contribui para o desenvolvimento de skills? Sem entrar aqui em detalhes sobre o debate das skills, mas pronto, este foi o grande objetivo do projeto. Como metodologia, este foi um estudo exploratório, fizemos a análise das orientações curriculares e dos programas de ensino de língua materna do último ano do secundário de 6 países, Portugal, Brasil, Alemanha, Espanha, França e Inglaterra, e 5 línguas. Aqui nós temos algumas das skills identificadas. Para analisarmos as skills, tomamos como base o modelo da OCDE e para analisarmos as competências transversais, tomamos por base o modelo da Unesco. Os anos indicam o ano em que o programa de ensino foi reformulado e aqui nós temos as skills cognitivas e metacognitivas identificadas a partir da nossa análise, repito, conforme o modelo da OCDE. Então, como se pode ver, o pensamento crítico e a criatividade foram as duas skills, as duas capacidades presentes em todos os documentos analisados, para além de algumas outras. Este quadro chama-nos a atenção na sua relação com o ensino da língua, pelo que referi anteriormente, a capacidade de aprendizagem subjacente à língua e, quando olhamos para ele, para além do pensamento crítico e da criatividade, também chama-nos a atenção a compreensão de outras culturas que os documentos de ensino têm presente e o que se espera que seja ensinado com a língua materna. Relativamente às skills sociais e emocionais, aqui está um quadro com as que nós encontramos, com destaque para a comunicação, o respeito pelos outros, a autoconsciência e etc, etc. Quando fizemos a análise em busca das competências transversais da Unesco, foi este o resultado que encontramos. O pensamento sistêmico, a colaboração, o pensamento crítico, uma vez mais presente em todos os documentos analisados,
e um pouco aqui a resolução integrada de problemas. Deste estudo, que foi um estudo exploratório, temos algumas conclusões, mas para além das conclusões, temos muitas outras questões em andamento. As conclusões que tiramos dizem respeito ao papel da língua. Em todos os documentos analisados, a língua é considerada como um elemento de construção social. A visão do ensino da língua como puramente gramatical no sentido normativo, não existe em nenhum dos documentos que nós analisamos. A língua é vista como um elemento de intervenção na realidade, isto com mais destaque para 2 programas específicos, para 2 currículos específicos, que foram o de Portugal e o do Brasil. É vista também como um elemento de compreensão pessoal e cultural, e como um modo de organizar e expressar pensamentos e sentimentos. Estas perspectivas chamam-nos a atenção porque têm em si uma concepção de língua, 2 concepções subjacentes de língua. A língua como maneira de organizar o pensamento e expressá-lo, ou seja, de ver a realidade através da língua, mas tem uma outra perspectiva muito interessante, que é a língua em si é o elemento que constitui, organiza e, através dele, podemos interagir e modificar a sociedade. Relativamente à influência desses órgãos nas políticas, o que encontramos? Encontramos uma forte presença do modelo de skills da OCDE. Quando comparamos o modelo de skills da OCDE com o das competências transversais da Unesco, está claro quem tem mais prevalência. Não observamos nenhuma diferença nos países que são da União Europeia e os que não são, relativamente às políticas gerais. Achávamos nós, no início do projeto, que íamos encontrar aí alguma diferença, devido às orientações gerais para a União Europeia. Isto não aconteceu. O que nós observamos foi uma agenda comum da educação como um fator de desenvolvimento humano, mas também como um fator de desenvolvimento humano para a economia. Um forte viés da educação enquanto mola para o desenvolvimento humano econômico neste aspecto. E, como disse, este projeto levantou-nos mais questões do que a quantidade de resposta que nos trouxe. E estas questões vão em 2 direções. Nós analisamos com este projeto exploratório, este pequeno projeto, a parte curricular. Olhamos para os documentos. Mas como é que estas orientações são postas em prática? Dos documentos para as práticas há um caminho, e às vezes não é um caminho muito curto. Então, como é que acontecem as práticas dos professores? Por outro lado, estamos sempre a referir-nos à aprendizagem, como é que podemos aprender pela língua, como podemos ensinar, e para que ensinemos bem, o resultado só se traduz se os nossos estudantes aprenderem. Mas como é que os estudantes aprendem? Tendo a língua este fator cognitivo como um dos seus principais elementos. Então, estão em curso, neste momento, estas 2 questões, num novo projeto que nós começamos, felizmente tivemos financiamento, e começamos a buscar respostas, a buscar compreender estes 2 novos caminhos. Para entendê-los, precisamos sair do campo da língua e do campo das políticas, e entrar para o campo da aprendizagem, e aqui precisamos de parceiros, e é neste sentido que estamos a trabalhar com os parceiros da psicologia e das neurociências, para juntos, cada um com o contributo da sua área, podermos compreender melhor o que é isto de língua nestes 2 aspectos. E é isto. Obrigada. Obrigada. Não sei se a colega Sandra Santos... Penso que não está, porque, segundo a indicação da organização também. Então, passamos à comunicação seguinte, Betina Santos, do Centro de Investigação e Educação do ISPA, com
um programa Mais Compreensão, uma intervenção sobre Mais Compreensão, um programa de ensino da compreensão da leitura no primeiro ciclo do ensino básico. Boa tarde. A nossa apresentação chama-se então Mais Compreensão e refere-se a um programa de ensino da compreensão da leitura no primeiro ciclo do ensino básico. Partimos do princípio de que ler de forma precisa e fluente e com adequada compreensão é um objetivo global, em particular da educação formal, uma vez que o sucesso académico assenta grandemente na capacidade de leitura. Verificámos que estudos nacionais e internacionais que avaliam a capacidade de leitura, a competência de leitura em alunos de diferentes idades, recomendam a necessidade de uma maior competência a nível da leitura dos alunos portugueses, em particular de textos informativos e expositivos, a que nós, na nossa investigação, chamamos de textos de não-ficção, ou seja, aqueles textos que servem especificamente para aprender. A dificuldade nestes textos advém do facto de tratarem de temas bastante diferentes comparativamente com as histórias a que os leitores estão mais habituados, têm um vocabulário muito específico e são menos trabalhados na escola, pelo que é importante que, desde cedo e com frequência, este tipo de textos apareça na sala de aula. Então, nós organizámos uma investigação-ação cujo principal objetivo foi promover o ensino explícito da compreensão da leitura no 4º ano e salientar o que é que se entende hoje em dia por leitura e compreensão da leitura. Então, ler é um processo bastante complexo e multifacetado, a partir do qual o leitor extrai e constrói significado a partir de um texto. Essa construção de significado é, portanto, a compreensão. De salientar 3 fatores bastante importantes e consensuais entre os investigadores que influenciam este processo de compreensão da leitura. Um deles é o leitor e as suas particularidades cognitivas, o contexto, tanto físico como social como o psicológico, e também o texto na sua clareza, no tipo e nas estruturas que podem ter. Retomando a investigação, nós trabalhámos com um conjunto de 103 alunos do 4º ano e respectivos professores de um agrupamento de escolas do Alentejo, onde havia um grupo de intervenção no qual foi aplicado o programa que foi elaborado e um grupo de comparação onde as professoras fizeram trabalharam de forma habitual. Em ambos os grupos foram aplicadas provas de compreensão da leitura antes e depois do tempo estabelecido para a aplicação do programa, de forma que se pudesse verificar e comparar os resultados, a evolução que foi conseguida pelos alunos. O programa de Mais Compreensão foi aplicado pelas próprias professoras das turmas, em contexto de sala de aula, portanto, do grupo de intervenção, e foi aplicado a todos os alunos e foram feitas 2 sessões por semana, com cerca de 1 hora cada, durante 15 semanas. Uma das grandes características também do programa é o facto de cruzar 2 disciplinas do currículo, estudo do meio e o português. Foram organizados textos de não-ficção com estruturas comparativa, descritiva, sequencial, causa-efeito e problema-solução, sobre temas constantes do programa de estudo do meio dos alunos. Porquê o estudo do meio? Porque é uma disciplina que praticamente todos os alunos gostam e onde abundam textos informativos e textos expositivos. Ao longo das 30 sessões de trabalho, seguiu-se uma abordagem explícita do ensino, ou seja, as professoras exemplificavam, faziam a supervisão da tarefa até que os alunos a conseguissem desempenhar de uma forma autónoma e, por outro lado, promoveu-se a interação e a colaboração entre os alunos, de modo a que se fosse conseguida uma aprendizagem mais participada e mais partilhada. Estas foram as estratégias de compreensão da leitura que foram desenvolvidas ao longo do nosso programa, sempre com textos de não ficção, como estávamos já a referir anteriormente, para desenvolver, portanto, diferentes habilidades. As estratégias de compreensão foram sendo abordadas de forma progressiva, ou seja, começámos pelas mais simples até às mais complicadas, mais difíceis.
O mesmo acontecendo com os textos, que também foram organizados especificamente para o programa e que foram tendo uma complexidade progressiva. Agora vamos dizer mais ou menos qual era o esquema de cada sessão. Então, as professoras primeiro diziam qual é que era o objetivo, que neste caso era fazer esquemas de compreensão da leitura para um texto de estrutura comparativa, que já era a segunda vez que aparecia. Depois dos trabalhos, dos materiais distribuídos, os alunos tinham tempo para uma leitura individual. Depois, em conjunto com os colegas de grupo, faziam os esquemas então para organizar a informação. Havia depois tempo a seguir para partilha perante a turma, de modo a que os colegas pudessem comentar, questionar e os autores dos trabalhos pudessem justificar as suas opções. E, por fim, fazia-se a valorização do trabalho que foi feito e havia sugestões para melhorar o trabalho. Este era o esquema seguido em todas as 30 sessões. Portanto, havia uma exemplificação, uma explicação da tarefa, uma exemplificação, sempre que era a primeira vez ou que era necessário, uma supervisão, tempo para trabalho individual e trabalho de grupo, que normalmente eram de 4 elementos, e depois a discussão e a chegada às conclusões. Relativamente aos resultados, as provas de compreensão da leitura mostraram que houve uma melhoria significativa ao nível da compreensão da leitura no grupo de intervenção, situação que foi vivida e explicada também pelas professoras que trabalharam diretamente com os miúdos. Valorizaram também o desenvolvimento dos temas do estudo do meio e muito a partilha que era feita no final de cada sessão. Relativamente aos alunos, quando questionados sobre quais eram as estratégias de compreensão que mais lhes surgiam no pensamento, eles indicaram precisamente aquelas que tinham dito que eram as mais difíceis e que tinham sido as mais complicadas de fazer. Valorizaram muito o trabalho em grupo, que eram grupos quase sempre de 4, sendo que as professoras sugeriram que fosse mais importante fazer grupos de 2 em vez de 4. Por fim, talvez salientar a flexibilidade que o programa tem, porque pode ser facilmente adaptado a outros contextos e a outras idades. Obrigada. Então, acho que podemos passar à comunicação seguinte, da colega Cristina Mesquita, docente de Investigação e Educação Básica, com o título Promoção do Sucesso Escolar através da reconfiguração das práticas talvez me ajude a encontrar o rato, que não sei onde é que ele está. Acho que deve estar aqui. Ok, obrigada. Ora, está. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu venho apresentar um trabalho, vamos chamar-lhe assim, mas é um conjunto de 3 projetos, 3 estudos de caso, que foram desenvolvidos por uma equipa de 9 professores do Centro de Investigação em Educação Básica e alguns também colegas da Escola Superior de Educação de Bragança, no âmbito do Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e que foram desenvolvidos é um projeto desenvolvido pela CIM-TTT, pela CIM de Trás-os-Montes. Eu sou a coordenadora dos 3 projetos, mas os elementos de equipa variam de projeto para projeto e eu já explico. Portanto, os 3 projetos foram desenvolvidos no distrito de Bragança, um em Bragança, num agrupamento de escolas Miguel Torga, outro em Macedo de Cavaleiros, no agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros, e outro no agrupamento de escolas de Vinhais. Nestes projetos, portanto, estes projetos foram apresentados aos agrupamentos, a todos os agrupamentos, são 11 agrupamentos que fazem parte da CIM-TTT, e houve um conjunto de agrupamentos que disseram que queriam que fosse desenvolvido. E foram estes 3 os agrupamentos onde esta equipa depois fez intervenção. Para o desenvolvimento deste projeto, portanto, quando nós tivemos que fazer o modelo da ação para este projeto, que era
projeto piloto Prevenir para Melhorar, centrado sobretudo na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Desenhamos um projeto que tinha por base a investigação-ação ou, se quiser, a investigação-formação-ação. Tivemos algumas fundações, baseámos-nos em Dewey, obviamente, que a aprendizagem é um contínuo experiencial, também que a escola pode ser e deve ser um centro democrático de desenvolvimento da ação social, onde se aprende em sociedade, em comunidade. Em Brunner, a questão da agência da criança, da sua participação. Portanto, só estou aqui a dizer alguns elementos, não vou referir tudo aquilo onde nos sustentamos, mas sim também a importância de significar para compreender e que os instrumentos da cultura são absolutamente fundamentais na compreensão, entre eles a língua, por exemplo, que hoje aqui ouvimos, a leitura, todos esses que são importantes para a aprendizagem. Mas foi sobretudo a questão da formação, e é Paulo Freire, centrado no trabalho colaborativo ou cooperativo, no trabalho cooperativo, na conscientização de cada uma das pessoas que iria participar e, sobretudo, na reflexão que nós assentamos no nosso trabalho. Este trabalho desenvolvido, como vos disse, por uma equipa de 9 pessoas, que não estavam fixas a cada um dos estudos de caso que estávamos a desenvolver, mas como era uma equipa multidisciplinar, íamos trazendo, nós próprios tínhamos reuniões muito periódicas, de 15 em 15 dias nós reuníamos, para redefinir a estratégia da ação com base nos dados que íamos recolhendo do terreno. O objetivo geral era a promoção do trabalho colaborativo da equipa técnica com os educadores. Há vários estudos que nos têm vindo a alertar que os professores podem desenvolver o trabalho colaborativo ou cooperativo dentro das escolas, mas que o diálogo com elementos e com amigos críticos é sempre importante para darem saltos qualitativos e não continuarem a sua reflexão, às vezes com base naquilo que é o significado que já construíram. E, portanto, apoiados na construção de ambientes favorecedores da aprendizagem, bem como no desenvolvimento de ações que ajudassem as famílias a construir uma visão mais positiva sobre a escola. E, portanto, é um trabalho de transformação praxeológica, para utilizar a expressão de Paulo Freire, agenciando os participantes a partir da reflexão crítica e pedagogicamente sustentada. Vou passar à frente os objetivos específicos, não interessam para aqui. É, portanto, um trabalho de investigação qualitativa, mas é um trabalho centrado e dentro, que nos fez emergir dentro dos contextos. São 3 estudos de caso. Nós não vamos proceder, para já, a nenhuma comparação entre os 3 estudos, portanto, não é para já nenhum estudo comparativo, eles são processos isolados. E tem uma linha construtivista. Utilizamos a investigação-ação através destas fases. Primeiro, fizemos um trabalho de conscientização, mas eu quero dizer-vos aqui uma coisa. Quando eu vos disse que os agrupamentos quiseram aderir ao projeto, foi com muito espanto que a equipa de trabalho chegou aos contextos e os professores não sabiam de nada. E, portanto, isto faz com que o trabalho colaborativo e voluntário depois seja um trabalho forçado, que não é tão prazeroso para os professores e para o envolvimento dos professores. Este foi uma grande limitação, os professores, alguns contrariados, a participar no projeto. Fizemos o diagnóstico, há um conjunto de elementos que sobressaem no diagnóstico, entre eles a centração de um ensino no professor, muito transmissivo, salas ainda muito tradicionais, portanto, com o quadro, ou se não for o quadro, é assim um aparelho mais tecnológico, mas que faz a mesma função, centrados no manual escolar, e o manual escolar agora, como é tecnológico, também já é uma inovação pedagógica, mas muito transmissivo, e, portanto, esta foi um diagnóstico. Entre outras coisas, é as expectativas dos professores também face à escola, num agrupamento, uma culpabilização imensa da situação dos alunos nos pais. Os pais têm culpa de tudo, portanto, não há
a falta de um olhar para si próprio, e, portanto, esta dificuldade foi percebida no diagnóstico que lhe foi passado e com quem depois discutimos. Fizemos uma planificação, esta planificação nos 3 agrupamentos, com os professores, que foi sendo reconstruída ao longo dos 3 ciclos de investigação dos 3 anos que nós fizemos. Depois fizemos formação em contexto, e aqui também vos quero deixar uma nota. Formação em contexto é em contexto. Formação em contexto 2018, final de 2018, quer dizer 2019 a 2021, dezembro de 2021, foi quando terminou o projeto, devem imaginar que foi no contexto de online. E, portanto, este é um dos problemas do nosso projeto, é que nós não conseguimos, a não ser no primeiro trimestre de 2020 ou 2019, emergir no contexto como de facto queríamos. Este é um problema que se levantou, apesar de termos desenvolvido trabalho com mais de 90 sessões por cada um dos projetos piloto. E depois, obviamente, fizemos a monitorização. Neste momento encontramos-nos a elaborar, com 6 meses de prorrogação devido ao Covid, encontramos-nos a elaborar para entrega os relatórios finais dos 3 projetos. Portanto, o nosso objetivo, a nossa metodologia, como já expliquei, planear com flexibilidade, não havia coisas pré-determinadas, não foi igual em nenhum dos agrupamentos, portanto, dialogar e envolver os docentes, portanto, naquilo que queríamos fazer, como queríamos fazer, o que é que vamos fazer, o que é que nós precisamos. Mas, obviamente, também com alguns dos pontos que nós já tínhamos recolhido, avaliar e validar. Todos os semestres nós produzíamos um relatório com os dados que emergiam, refletíamos conjuntamente e agíamos. Dizer-vos que esta parte da reflexão colaborativa, mesmo sendo online, aquilo que os professores foram apresentando, educadores de infância iam apresentando dos seus trabalhos, foi muito enriquecedor e é uma das notas que eles vão colocando. Apenas 2 ou 3 reflexões que estão aqui. Portanto, foi uma intervenção cooperada e criaram-se algumas janelas de oportunidades. Se foram com os 40 participantes, mais ou menos entre 40 a 50 em cada um dos agrupamentos, num deles é 40, nos outros 2, 43 e noutro 45. Eu penso que nós pensamos, a equipa que foi criada, foram criadas janelas de oportunidade para a cocriação de uma visão educativa. Eu também penso que os processos de adesão não foram totalmente conseguidos, mas houve aqueles que, sendo poucos, eu penso que eles se envolveram de facto. Depois, penso que é muito importante nisto fazer um trabalho anterior com os coordenadores, as lideranças intermédias. É muito importante envolvê-los neste processo. É importante perceber que a construção de comunidades de prática é um processo lento, complexo, doloroso para eles e para nós, para as equipas, mas que é importante construir relações de confiança e é preciso ter mais tempo para que se compreendam as dimensões que estão a ser discutidas. Dificuldades, já vos disse, são vários os fatores para este lento caminhar, provocadas pela Covid-19, a questão da burocratização dos processos de aprendizagem e da formação. Não pudemos nunca certificar este curso, que foi um curso de longa duração, os professores tinham que continuar a fazer outra formação, e portanto isso foi mau. Eles alegam que o facto de terem programas tão extensos e que têm que o cumprir, no meu entender, pode ser considerado ou não uma crítica, mas eles consideraram isto, que precisam de ser escutados os professores nas tomadas de decisão dos agrupamentos. Os agrupamentos não podem tomar as decisões sem que os professores sejam consultados e, obviamente, aquilo que já vos disse, os modelos que ainda se continuam a utilizar tanto para a formação como para as práticas dos professores
são claramente tecnicistas e acentuam o praticismo e o aplicacionismo e não vão dizer que o facto de ter passado para online isto não ficou comprometido, ficou na mesma, porque é nós, com o módulo, a conversar, às vezes, sobre algumas coisas que nós entendemos. E, portanto, para terminar, é preciso dar saltos qualitativos neste aspecto, é preciso que as escolas, criar com as escolas esta ideia de que é preciso reconstruir para transformar e que, menos centrado no sucesso escolar, nós precisamos de nos centrar nos sucessos, nos múltiplos sucessos. O sucesso da escola, o sucesso dos professores, o sucesso das crianças, o sucesso das famílias e, se quisermos, o sucesso desta sociedade. E, portanto, eu penso que esta é a grande mensagem destes projetos. Muito obrigada. Então, acho que podemos passar à última intervenção do colega Luís Castanheira, também docente de Investigação e Educação Básica, com uma intervenção intitulada Formação de Professores do Ensino Superior para a Inclusão de Alunos com Incapacidades Intelectuais. Ora, muito boa tarde a todos. Eu venho então aqui apresentar o projeto Tudo for Inde. Se nós fizermos um bom trabalho até aqui, vocês já deveriam conhecer o projeto Tudo for Inde, pelo menos o logotipo. Não sei se aqui alguém conhece, se alguém, portanto o nosso trabalho não foi muito bem feito em termos de disseminação, porque de facto já o deviam ter conhecido. Trata-se de um projeto sobre a formação de professores do ensino superior para a inclusão de alunos com incapacidades intelectuais. Sabemos que um dos grandes desafios das universidades para os próximos anos é a procura de novos alunos, um público-alvo novo, e onde vamos buscar esses alunos e que tipo de alunos é que estão a chegar agora ao ensino superior. Depois, quando chegam esses alunos, o que é que fazemos com esses alunos e com os professores para receber esses alunos? Como é que esses professores estão para receber esses alunos? Portanto, estamos a referir-nos a um público-alvo que serão os alunos com incapacidade intelectual. E esta dupla não funciona muito bem, alunos com incapacidade intelectual e ensino superior. Então, como conseguir que alunos com incapacidade intelectuais estejam e consigam entrar no ensino superior, em que cursos e como esses professores do ensino superior irão trabalhar com esses alunos. Daí surgiu este projeto Tudo for Inde, que engloba várias universidades de diferentes países da União Europeia, onde se encontra, e um dos participantes são 4 docentes do Instituto Politécnico de Bragança. Este projeto, portanto, envolve professores de Espanha, Portugal, Bélgica, Itália e Sérvia. Dizer que não é fácil trabalhar quando pensam de formas diferentes pessoas sobre um assunto problemático e complicado que é a inclusão de alunos com necessidades educativas no ensino superior, mas alunos completamente diferentes dos outros alunos que vamos recebendo no ensino superior, que serão os de incapacidade intelectual. Para isso, fez-se este projeto que tinha, acima de tudo, 2 grandes objetivos. Um era melhorar as competências dos profissionais do ensino superior que não se sintam preparados para lecionar alunos com esta incapacidade intelectual. E outro, um objetivo máximo, que esse será um grande desafio para as universidades nos próximos anos, que é conseguir captar esses alunos através da criação de um curso específico ou a integrar-se, conseguir esses alunos nos diferentes cursos, o que será mais difícil dada a tipologia desses alunos. Para isso, lançou-se um desafio. Essa equipa juntou-se, a primeira reunião que tivemos foi na Universidade de Burgos, e o grande desafio seria avaliar a situação em cada país. Eu comecei por perguntar se algum de vocês conhecia o logotipo, porque alguns de vocês devem ser professores do ensino superior, suponho eu, portugueses, e nós enviámos um questionário que foi elaborado pelos 5 países, com uma linguagem que fosse adaptada em termos de terminologias a todos os países e aceito por todos. Por exemplo, nós portugueses não lidamos muito bem com algumas palavras em termos de deficiência intelectual, em termos de deficiência, não lidamos muito bem com essa linguagem, mas tivemos que ceder e adaptar-nos e criar um questionário para todos os países igual. De dizer que esse questionário foi enviado para todas as universidades e institutos politécnicos em Portugal,
Com certeza vocês teriam a oportunidade de responder, e Portugal foi aquele que conseguiu receber mais respostas, neste caso 317 ou 300 e qualquer coisa de respostas que depois foram analisadas. Acima de tudo era um questionário para avaliar a situação e para saber o que é que pensavam sobre a formação de professores do ensino superior e a criação de um curso piloto, quais as necessidades reais dos professores, como é que reagiam e como é que trabalhavam quando tinham esse tipo de alunos, se de facto os tinham, e chegou-se à conclusão que não tinham muita formação os professores do ensino superior e, acima de tudo, tinham dificuldade em trabalhar com estes alunos quando os encontravam, principalmente os de incapacidade intelectual. Este trabalho foi, como disse, a primeira vez numa reunião em Burgos, e era para se fazer várias reuniões presenciais, mas a questão da pandemia, tal como no projeto anterior, aconteceu mesmo, e a muitos projetos, tivemos que fazer todas as reuniões online, e de facto foi o que se fez, e fizemos múltiplas reuniões online para conseguirmos fazer o objetivo máximo, que era um projeto piloto, um curso piloto para implementar em todas as universidades do ensino superior. Cada universidade, cada grupo de trabalho foi trabalhar numa parte do currículo para este curso piloto. Bragança, o Instituto Politécnico de Bragança ficou com uma parte, outra universidade ficou com outra, para conseguirmos implementar e fazer esse projeto. Evidentemente que teve que ser tudo traduzido em todas as línguas dos 5 países, de modo a conseguirmos finalmente completar esse projeto. O projeto, neste momento, está concluído e foi testado no passado mês de março, no passado mês de março, foi testado na Universidade de Calábria, no sul de Espanha, mais propriamente na cidade de Rende. O objetivo é, como estava a falar no último grupo, que seria a melhoria, o sucesso, a melhoria da qualidade dos membros da sociedade, da qualidade de vida dessas crianças, que também têm direito a ir para o ensino superior, acima de tudo da qualidade de vida dos professores, que querem ser felizes no seu dia-a-dia e não com turmas problemáticas, com alunos problemáticos. E para este curso podem frequentar todos os alunos do ensino superior e outros professores que trabalhem em instituições que recebam alunos com dificuldades e incapacidades intelectuais. Tivemos vários alvos concretos e específicos: a divulgação, informar as universidades, uma grande campanha de promoção, temos o nosso site, temos a newsletter para enviar a todos os nossos parceiros e instituições, tivemos um comunicado à imprensa e continuamos com a informação aos professores e investigadores, o contacto com os professores por mail, o contacto com as equipas e grupos de investigação. Todo esse trabalho procurou-se fazer e fez-se muito bem. Em termos destes alvos, para passando mais à frente, dizer que não há legislação em Portugal. Isso é um handicap muito grande. Não há legislação em Portugal para alunos do ensino superior com deficiências ou com necessidades educativas especiais. Não existe a legislação. E essa legislação é fundamental fazer-se. Existe, sim, algumas universidades e instituições do ensino superior têm regulamentos próprios para o aluno com necessidades educativas especiais, mas não existe legislação para o ensino superior. Existe, sim, até o 12º ano e a entrada no ensino superior, mas a partir daí não existe. O que fez a equipa de Bragança? Acima de tudo, participou nesse encontro presencial de 2 dias em Burgos, participou nas tais inúmeras reuniões online que eu fiz, que se fizeram, fez a divulgação do projeto, organizou um colóquio internacional com a participação de vários docentes, aplicou o tal questionário às instituições de ensino em Portugal, que recebemos 317 respostas, analisámos os resultados desses questionários, apresentámos e publicámos vários artigos em congressos e em revistas internacionais, construímos o módulo para o curso piloto, fizemos essa tradução para o português de todos os módulos do curso, reuniu-se com a direção do IPB e da Escola Superior de Educação de Bragança sobre o projeto e sobre a passar para a acreditação do curso, e participamos no passado mês com 4 professores do IPV na validação do curso na Universidade de Calábria, juntamente com mais 20 professores de diferentes universidades europeias. Neste momento estamos a melhorar o curso piloto com a participação e com os contributos destes 20 professores, porque eles estiveram nessa semana intensiva
Alguns pensavam que iam passar uma semana ao sul de Itália de férias, mas não, foi um curso intensivo. Este curso piloto, de facto, foi intensivo para eles validarem os módulos, estava tudo em ordem, em termos de linguagem, em termos de atividades, em termos de fundamentação teórica, e esse curso foi validado. Neste momento, estamos todos com uma carga de trabalhos a preparar o curso para o poder validar e para o poder tornar disponível para todas as universidades e instituições do ensino superior interessadas em depois fazer este projeto na sua universidade. Só isso, disse. E concluímos. Não sei, se calhar pedir aos colegas que apresentaram comunicação que venham para aqui. Como? Ou fiquem onde... não sei, e se há alguma questão, se calhar é melhor virem para aqui. Não, acho que não. E se quem quiser colocar questões, penso que temos algum... Nós terminaríamos às 5. Terminamos às 5:15. Portanto, se quiserem colocar questões, e os colegas também, não é? Se quiserem agora colocar alguma questão aos outros oradores, penso que podem e devem. Há questões, nós fomos muito explícitos. Fomos muito Apresentamos coisas muito interessantes. Ou comentários? Sim, ou comentários, questões ou comentários. Só fazer um comentário à última apresentação. De facto, fiquei a conhecer o seu projeto hoje. Portanto, cumpriu bem a sua missão. De facto, acho que é uma coisa muito sensível no ensino superior. De facto, os professores não têm, os professores do ensino superior, de facto, não Tem que ligar. Ferramentas, digamos assim, para lidar com estes novos públicos, que são bem-vindos à universidade, obviamente. Portanto, sim, é um projeto bastante interessante e que vou procurar conhecer um pouco melhor. Mas também queria a minha universidade tem um departamento, não sabia que não havia políticas específicas, mas a nossa universidade, por acaso, tem um departamento que dá apoio a esses estudantes e que depois faz um link com os professores e que, quanto a mim, faz um excelente trabalho, porque muitas das vezes os alunos chegam-nos à sala de aula e nós desconhecemos por completo quais são os espectros, porque a deficiência depois é muito ampla e não conseguimos, por desconhecimento, não sabemos lidar com estes estudantes e depois acabamos por avaliar com a mesma bitola quando sabemos que depois teríamos que ter, se calhar, um olhar diferente, não de beneficiar, mas de perceber o contexto para, a partir dele, podermos agir em conformidade. E obrigada por trazer este tema aqui. Agradeço-se agora, em particular, nesta temática que, de facto, é muito sensível, penso eu, no ensino superior, mas também agradecer a todos os outros colegas pelas excelentes participações de outros níveis de ensino e realmente tivemos um ano de pandemia, ou 2 anos de pandemia, muito desafiantes para os nossos projetos de investigação. Claro, é só um comentário e peço desculpa se me alonguei. Importa só de se identificar, porque fica desculpa, na o meu nome é Carla Galego, sou investigadora integrada no SAID, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Então, mais uma questão. Sou Manuel Carlos Silva, professor aposentado da Universidade do Minho. Eu segui com atenção as várias comunicações importantes e eu fixar-me mais nas 2 últimas, sobretudo tendo em conta o problema da participação a vários níveis e tendo em conta os vários objetivos de cada uma das investigações. Se aqui, para além do envolvimento dos professores e sobretudo da própria instituição, ou das próprias instituições, quer politécnicos, quer universidades, e, em última instância, também do próprio Ministério do Ensino Superior, que creio que terá que dar atenção
para não falar do Ministério da Educação também, mas que deve dar mais atenção a estes temas, que implica, obviamente, tempo, capacidade de intervenção aos vários níveis e também das próprias famílias. Acho que aqui também talvez tivesse muito interesse ter a participação das próprias famílias e dos próprios, obviamente. Era esse desafio, se realmente até que ponto é que depois, numa segunda etapa, poderá ser, implementado com estas premissas, digamos assim, com estes pressupostos. Muito obrigado. Eu não sei se isto deve funcionar. Ora bem, relativamente aos projetos piloto que nós realizamos, aliás, se vocês virem o objetivo, a finalidade do projeto, inclui as famílias. Depois, com esta situação da pandemia, é que não tivemos mesmo condições de trabalhar, embora não sejam os professores do ensino superior que iriam trabalhar, não fossem os formadores, que iriam trabalhar diretamente com as famílias. Uma das coisas que nós reparamos é esta troca de culpabilização entre a escola e a questão da participação e a questão da participação das crianças. Mesmo assim, não fizemos muito sobre isso. A questão da participação das crianças, sobre o que é que eu estou a aprender, como é que eu quero aprender, quais são os meus interesses. Nós focamos-nos muito nas necessidades, naquilo que a nossa sociedade considera como a necessidade de aprendizagem, não é? Deslocar isto para aquilo que é o interesse e fazer do interesse uma necessidade é um processo complexo. Portanto, esta é a primeira. E, portanto, a participação das crianças e das famílias é muito importante. Mas há aqui uma nota antes, que é a participação. Eu continuo a achar que os diretores, as lideranças, se demitem um bocadinho, as lideranças em todos os níveis, destes processos de transformação. Porque temos este projeto, agora fazemos muitos projetos, parece que é tudo muito mostrar quantas coisas temos e não que estas coisas depois tenham de facto impacto, não é? Nós, para vermos o impacto disto, também não seria agora, só mais tarde, há um impacto que foi o prazer delas mostrarem umas às outras, e digo delas porque acho que num dos agrupamentos tínhamos um professor, noutro outro, e o resto era tudo mulheres, não é? Como somos professores do primeiro ciclo, os professores do primeiro ciclo, os educadores. Mas os níveis de participação, e é mesmo importante dar esse salto para uma participação efetiva das crianças e depois para uma participação efetiva das famílias. A organização do espaço, por exemplo, é, se calhar, uma dimensão que precisa do olhar de todos, para ele depois poder funcionar como um ambiente de aprendizagem, não é? E, portanto, há muita coisa a fazer e, sim, seria de pensar o projeto já num encaminhamento diferente. Obrigada pela questão. Obrigado pelo seu comentário. De facto, eu conheço o regulamento que vocês têm sobre o ensino superior de alunos com necessidades educativas especiais, portanto, já o consultei e, de facto, tem feito um bom trabalho à vossa universidade. Em relação à questão que o professor colocou, tenho-lhe a dizer que os políticos normalmente tomam decisões por reação e não por iniciativa. Então, é o objetivo destes projetos provocar a reação, provocar para que depois tenham essa iniciativa de facto, mas eles nunca tomam a iniciativa que surgem as ideias. Portanto, eles têm que ver o resultado, têm que ver a pressão desses projetos. E esta reação destes projetos, por exemplo, no caso do Tudo for Ind, tem a ver com a necessidade dos pais, a necessidade que a sociedade em Portugal não dá resposta a alunos com incapacidade intelectual depois dos 18 anos. Estão no sistema de ensino até ao 12º ano, andam por ali assim mais ou menos com legislação própria, com equipas do ensino especial a apoiar. Chega ao 12º ano, acabou. São integrados dentro de instituições que fazem o que podem, e às vezes o que não podem, para conseguir que permaneçam ali. Mas, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, os alunos têm direito a frequentar o ensino superior. Tudo bem, não têm grandes competências para conseguir, mas têm direito a ser felizes e a frequentar o ensino superior. E têm direito, sim senhor, a encontrar um professor com capacidades afetivas,
emocionais, capacidade de tirar o melhor dele e de o saber encaminhar. Se calhar tu não precisas de saber muito esta área, mas talvez os teus interesses estejam ali para o cinema, para o teatro, para a música, para a matemática, para os computadores, conforme os seus interesses deles. E criar um curso próprio para isso. Mas é fundamental a existência destes cursos para provocar a reação. Porque só aí é que os políticos funcionam. Está provado em todos, vemos o que está a acontecer nesta guerra, só se reage quando há pressão internacional. O secretário da ONU só foi a Kiev depois de sofrer pressão de toda a gente, só foi a Moscou depois de sofrer pressão de toda a gente. Isso acontece com todos. Então nós que estamos no terreno, nós investigadores, nos centros de investigação e professores, temos essa obrigação de acordo com as necessidades que sentimos na sociedade, a necessidade dos pais, a necessidade das crianças e dos jovens, dar resposta. Não sei se há mais alguma questão. Agora fica para conversarmos. Exato. Eu tinha uma questão para a Lucimar. Tem a ver com a noção de língua e com o facto de, não sei se no projeto já foi possível identificar, se essa noção, se os professores que estão no terreno também partilham dessa noção que aparece nos normativos e da qual nem sempre estamos conscientes. Eu achei, aliás, é uma questão com a qual nós nos debatemos muito com os alunos em formação e os professores, muitas vezes, em formação inicial. Portanto, das ideias que os professores também têm e os atores no terreno sobre essa noção de língua. Obrigada pela questão. Nós, com este projeto, ainda não temos resposta a esta questão. Esta foi uma das questões que surgiu a partir do projeto, porque com este projeto nós apenas analisamos a documentação. E a documentação, como disse, de todos os países analisados, tem em si uma perspectiva de língua, uma concepção de língua muito para além da concepção formalista de língua, apenas como um código a ser aprendido, repetido, apenas como um conjunto de normas. Sabemos que esta é o resultado da pressão que a investigação fez, especificamente da linguística aplicada desde a década de 90, que tem vindo aqui e um pouco por todo o mundo a influenciar as políticas de língua. Então, é isto mesmo, é preciso fazer pressão para que a mudança aconteça. Como é que os professores percebem esta noção de língua? Ainda não sabemos. E é justamente o projeto que temos agora em curso, é ver como é que põe em prática. O que eu conheço é mais da realidade do Brasil, conheço de território, de experiência, mas não de dados com dados empíricos. Mas pronto, posso partilhar também o conhecimento de campo que tenho, como é que os professores no Brasil veem e trabalham com o ensino da língua. Esta foi uma mudança que aconteceu em termos de prática recentemente e hoje ela é posta em prática num conflito. E num conflito por quê? Porque não só em Portugal, no Brasil também, o ensino ainda é muito centrado no que nós chamamos os livros didáticos, os manuais. E os manuais já têm em si esta concepção de língua. Por que tem? Porque as políticas têm. Então, os professores, por seguirem muitos manuais, acabam por ter as suas práticas centradas nesta concepção. Por outro lado, o que é que nós temos? Temos muita pressão das famílias. Eu trabalhei em escola alguns anos antes de vir dedicar-me inteiramente à investigação e tínhamos pressão das famílias a dizer, então, mas não ensinam português? E as aulas de português para aprender a gramática? Isto aqui já não serve mais para nada, ensina é o texto, é sempre o texto. Então, esta concepção tradicional do que a língua é apenas a gramática ainda está muito presente, mas esperamos em breve, daqui a pouco, no encontro do próximo ano ou durante o percurso, termos alguma resposta. Obrigada. Então, se não há mais nenhuma questão, damos por encerrada a sessão e agradecemos a